continuando a nossa turma aqui de casais e adultos, adultos e casais, nós estamos adotando para essa turma o tema do semestre Avivamento, que tem tudo a ver com o tema da igreja esse ano, Vivendo Intensamente o Evangelho. O livro que nós estamos adotando é o Avivamento, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Na semana passada eu já dei falei um pouco desse livro, vou só recapitular aqui rapidamente. Então, para quem não conhece o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele é um teólogo protestante, ou foi um teólogo protestante, ele faleceu em 1981. Possivelmente um dos maiores pregadores da história da igreja. Ocupou o púlpito da Capela de Westminster, em Londres, por mais de 30 anos. Pregador veterano, Lloyd-Jones foi bastante influente no movimento evangélico britânico do século XX. Ele foi muito influente, muito importante para a igreja do século XX. Foi um pregador expositivo da palavra de Deus, fazia sempre pregações expositivas, versículo por versículo. E esse livro aqui, as pregações do Dr. Martyn Lloyd-Jones, elas eventualmente foram sendo transformadas em livros, igual ao do nosso pastor Hélio aqui, né? Fez uma pregação fazendo uma exposição do livro de Jonas, e agora essa pregação virou um livro, né? A mesma coisa aconteceu com Martyn Lloyd-Jones. As pregações expositivas que ele fez acabaram se tornando livros e ótimos comentários da Bíblia, né? Então tem uma pregação que ele fez em todo o livro de Romanos, que é quase uma biblioteca. Então, se você compra todos os livros, é quase uma biblioteca inteira só sobre o livro de Romanos. Uma série de pregações expositivas que ele fez no livro de Romanos, versículo por versículo. Esse livro Avivamento é uma série de mensagens, então, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, por ocasião do centenário do avivamento que ocorreu em 1859 no País de Gales. Ele fez essa série de pregações em 1959, então celebrando o centenário desse grande avivamento, o grande despertamento que teve no País de Gales e em paralelo nos Estados Unidos, em 1859. E aí ele aproveitou esse momento para fazer uma série de exposições sobre avivamento, e aí essa série de exposições se tornou esse livro. É um livro muito bom para a gente estudar sobre o tema. Até aqui tudo bem? Recapitulamos aí? Na semana passada nós fizemos o primeiro capítulo desse livro, e hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo desse livro, e o tema do segundo capítulo é Obstáculos ao Avivamento. Na nossa primeira aula, o tema foi a urgente necessidade de avivamento hoje em dia. Então, na primeira aula, no primeiro capítulo, o Martyn Lloyd-Jones ele fez uma introdução a esse tema, uma introdução percorrendo basicamente todo o tema, e aí a ideia agora é que ele vai entrando em vários temas acerca do avivamento. E o capítulo 2, então, é sobre os obstáculos ao avivamento. Então, para começarmos, vamos fazer uma oração? Vou pedir para o irmão aqui que estava lembrando de uma época boa, fazer uma oração por nós aqui hoje. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, glorificamos o Teu nome, pela Tua graça, Tua misericórdia para conosco, que tem olhado por nós, Senhor, e permitido que cada dia mais possamos nos reunir para engrandecer o Teu santo nome. A Ti seja toda a honra e toda a glória. E nesse instante de aprendizado, ó Deus, rogando pelas nossas vidas, para que abra os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento, para aprendermos mais de Ti, das necessidades que temos para poder engrandecer o Teu reino com a nossa presença aqui. Venha glorificar, Senhor Deus, o Teu santo nome através do ensino desta palavra, que nós saibamos reconhecer tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Unja o Teu servo que está à frente desse ministério agora, dessa lição, para que possa seja ungido pelo Teu Santo Espírito para trazer para nós com melhor entendimento. Em nome do Cristo Jesus nós oramos. Amém.
Bom, então, com esse nosso... Pode? Já está até com o microfone na mão ali, né? Pode, tá alerta aí, se precisar a gente já, né? Obrigado. Como eu falei na última aula, eu gosto, essa aí é uma particularidade minha, né? Eu gosto de fazer uma exposição mais compartilhada do tema, né? Então, para não ficar só de uma via, eu gosto de fazer toda essa aula trazendo os pontos do capítulo, mas também provocando aqui um debate para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Ou conversar sobre o tema do capítulo. No capítulo 2, então, com esse tema obstáculos ao avivamento, como um bom pregador expositivo, o reverendo Lloyd Jones, ele começa sempre com uma porção da Bíblia. E se os irmãos já quiserem pegar a Bíblia para deixar no texto, o texto que ele adota nesse capítulo aqui é o texto de Gênesis, capítulo 26, versículos 17 e 18. Então, Gênesis, capítulo 26, versículos 17 e 18. Gênesis 26, versículos 17 e 18. Ele vai trabalhar esses versículos nessa exposição. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 25, só para a gente entender o contexto dessa porção, e aí depois a gente entra mais especificamente no versículo 17 e 18. Então, Gênesis capítulo 26, eu vou fazer a leitura agora do capítulo 26, versículos 1 ao 25. Então diz assim a palavra de Deus: Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, foi em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecendo ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: O que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Aqui a gente entra nos versículos que o Dr. Martin Laudiano vai trabalhar nesse capítulo. Então, versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que lhe cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto.
Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso chamou o poço o nome de Sitna, ou Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali saiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então essa é a porção completa, né? Os versículos que a gente vai trabalhar são exatamente os 17 e 18, que dizem que: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. O primeiro ponto, então, que o Lloyd Jones vai trabalhar aqui nesse capítulo é essa necessidade urgente de vida, né? Essa necessidade urgente que se coloca à frente de Isaque. Isaque ele está saindo, então, da terra de Abimeleque e está indo para um outro lugar. E aí quem que ele está levando consigo, né? Ele, nesse momento aqui ele não está saindo sozinho, ele está saindo com a família, ele está saindo com seus animais. Ele tinha ficado riquíssimo, né, na terra de Abimeleque, e aí ele está saindo de perto de Abimeleque para um outro local. E aí nisso ele está levando, então, toda a família, está levando os servos, está levando os animais, ele está saindo com várias pessoas. Quando você sai de uma região para outra, até colocando aqui olhando para o contexto da época, ele está saindo de uma região, indo para outra com esse tanto de gente, né? Família, os servos, os animais. E o que é a primeira coisa que a gente precisa para sobreviver, né? Ou seja, se você vai para um local, qual que é a primeira coisa que você precisa para sobreviver nesse local? Vocês lembram, um tempo atrás, isso aqui já é um bom tempinho atrás, né? Tinha um programa que era o Survivor, né? O Sobrevivente, que o pessoal soltava um pessoal no meio do mato e eles tinham que se virar. Qual que é a primeira coisa que um sobrevivente ele tem que procurar para não morrer rapidamente? Água. Exatamente água, né? A primeira coisa é água, né? A água é o princípio da vida aqui. Se você ficar desidratado, você morre rapidamente. Então, o pessoal que vive no deserto ou em regiões com pouca água sabe muito bem disso, né? É a primeira coisa que você precisa ter para sobreviver. Então aqui, Isaque, ele está saindo de onde ele estava, indo para um outro local com esse pessoal todo. E a primeira coisa que ele precisava fazer era sobreviver. Garantir que a sua família, os seus servos, os seus animais sobrevivessem. Então, a primeira coisa que ele está procurando, de uma forma urgente, é água. Não é isso? E não é isso que o texto diz? Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Então a primeira coisa que Isaque fez foi exatamente procurar esses poços, né? Esses poços que o seu pai já tinha descoberto, para poder garantir água, garantir um primeiro princípio aqui. Então a primeira urgência é a urgência pela água. E aí o Lloyd Jones vai trabalhar exatamente esse ponto, né? Como a gente precisa de água. Claro que aqui ele vai trazer para uma questão. No caso ali de Isaque, a necessidade urgente e desesperada dele naquele momento era o que ele precisava para ter vida fisiológica, né? E a igreja? Quando a gente olha para a igreja, o que ela precisa para ter vida? Vida espiritual. No nosso caso, né? Qual que é a primeira coisa que nós precisamos para ter vida espiritual? Nós estávamos mortos, né? Em nossos delitos. E aí o que aconteceu para a gente poder ter vida? Para
Para a nossa vida ter vida. Para nosso ser passar a ter vida. O que aconteceu para a gente estar aqui hoje? Hã? Sim, um sacrifício. Mas a gente precisou ser cheio do Espírito, não foi? Nós estávamos mortos, e em determinado ponto, acredito que da vida de cada um aqui, nós tivemos um ponto de conversão, um ponto de vivificação, um ponto de passar a ter vida. E aí passar a ter interesse nas coisas de Deus, passar a ter interesse em Cristo, passar a ter interesse no reino de Deus, passar a querer vir para a igreja, passar a querer ouvir da palavra de Deus. É assim ou não é? Nós podemos olhar a história pela mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus Cristo é a água viva, jamais terá sede. Então ela pediu, dai-me desta água. E ele falou que nossos pais disseram que era em Jerusalém. E Jesus falou que nem em Jerusalém, nem naquele lugar deveria se adorar. Ou seja, o encher do Espírito seria o encher da palavra de Deus. E foi o que ela sentiu. A água que ela recebeu e que ela mudou de vida foi a palavra de Deus. É exatamente isso. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Cristo em nós. Não é, é isso que é vida, né? Isso é passar a ter vida. Lembrando que a gente está falando de avivamento. Então aqui, o paralelo que o Lloyd Jones está fazendo é exatamente de Isaac e toda a sua família e todas as pessoas que estavam com ele precisavam desesperadamente de algo rápido para viver. E esse algo rápido nesse contexto era a água. E nós, como corpo de Deus, como corpo de Cristo, né, como igreja, nós precisamos dessa mesma água para sobreviver. Nós precisamos da água de Deus, da água de Cristo, que é o que nós precisamos para ter vida. Esse é o ponto que ele está trazendo aqui. E a reflexão que ele faz é, o Isaac tinha clara noção de que se ele não encontrasse água, rapidamente tudo aquilo que ele tinha ia acabar. Inclusive ele ia morrer, ele, a família dele, os servos, os animais. Então ele buscou desesperadamente essa água. Foi rápido, foi urgente, tinha que ser urgente, porque senão, pouco tempo que ele ficasse na terra sem água, ele não conseguiria sobreviver. E o paralelo que o Lloyd Jones está querendo trazer é o seguinte: será que nós estamos tão desesperados quanto Isaac estava na nossa vida espiritual? Será que a gente está tão preocupado quanto ele em ter vida, em sobreviver, espiritualmente falando? Esse é o ponto que ele começa colocando aqui. Faz sentido, irmãos? Esse paralelo? Isaac precisava de algo urgente para sobreviver. Será que nós também precisamos? Será que se a gente ficar apartado de Cristo, longe da palavra de Deus, longe do Espírito Santo, sem vida de oração, sem avivamento, será que nós vamos conseguir sobreviver? Se a gente ficar aqui um dia sem água, o que vai acontecer com a gente? Um dia sem comida, sem água, vai ficar todo mundo normal? Todo mundo achando que está tudo certo? Todo mundo vai começar a ficar muito incomodado, né? Um dia sem água, um dia sem comida, vai começar a ter fome, ter sede. E aí o que a gente faz quando a gente chega nessas necessidades mais básicas? Você vai se virar para arrumar uma comida, uma bebida, algo para beber, algo para comer. É ou não é? O paralelo que o Jones está querendo trazer é, se é assim na nossa vida fisiológica, por que não é assim na nossa vida espiritual? Por que a gente também não fica desesperado quando está com fome espiritual? Quando está com fome da palavra de Deus, quando está com fome do Espírito de Deus. E faz sentido? Deixa eu só pegar aqui o... Tem que pegar o microfone ali. Obrigado. Com todo respeito ao Martin, eu acho que quando a gente fica sem a palavra, a gente não fica com fome, não, é o contrário. Quanto menos a gente tem contato com a palavra, menos a gente quer ter. Por isso que a gente precisa
mesmo sem sentir vontade, necessidade de ir ao encontro. Porque quando a gente fica sem água, a gente fica com sede, fica desesperado e corre atrás. Mas a palavra não. Se eu começo a não ler, a não ouvir, a minha tendência é me afastar. Mas eu estou entendendo o paralelo aí do médico. Eu acho que você não está discordando. Ele está falando exatamente isso, né? Essa é a reflexão. Por que quando a gente fica com sede, a gente sai correndo para beber água, mas quando a gente fica sem a palavra de Deus, a gente não sai correndo para atrás da palavra de Deus, né? Essa é a dúvida. Essa é a questão que está sendo colocada aqui, que está sendo posta. E o que ele está falando é que nós deveríamos fazer isso, né? Assim como Isaac fez isso, assim como qualquer pessoa que tivesse sede sairia correndo atrás de água, nós também deveríamos ter esse incômodo de sair correndo atrás da palavra de Deus, sair correndo atrás do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito, estar cheio da palavra de Deus. É isso que ele está colocando aqui. E aí, ele vai exatamente chegar nesse ponto, né? O que Isaac faz diante dessa necessidade? Então, ele vai cavar esses poços. Um outro paralelo que o Lloyd Jones vai trazer aqui, nosso doutor, nosso médico, que é bem interessante, é o seguinte: nesse momento de urgência, o Lloyd Jones ele pondera duas coisas. Uma questão foi o que ele não fez, e a outra foi o que ele fez de fato. Então, nesse momento de urgência, de emergência, que a gente está falando de sobrevivência, o que ele não fez? Ele não foi buscar exploradores, adivinhos ou peritos, né? Nós estamos aqui precisando de água urgente para sobreviver, então deixa eu ver se eu acho um especialista em água no deserto, um explorador aí, um adivinho, alguém que vai me mostrar onde é que tem água no deserto, né? Porque ele precisava de água urgente. Então, diante desse cenário, o que ele fez? Quando a gente olha para o texto bíblico aqui, no versículo 18. Tornou Isaac a abrir o quê? Quais poços? Qualquer poço? Poço do Abraão, não é? Então ele não precisava, né? Ele sabia muito bem, peraí, meu pai viveu por essa região toda aqui. E ele sabia, como ele sobreviveu e sobreviveu muito bem, né? Abraão foi um homem muito próspero, ele soube muito bem onde tinha água e abriu vários poços. Então a primeira coisa que ele fez foi recorrer ao bom senso, recorrer ao básico, recorrer às lições que ele teve do passado. Ele já sabia onde tinha, porque ele sabia que o pai dele já tinha aberto esses poços. Então ele foi exatamente pelo caminho mais óbvio. Eu vou abrir os poços que meu pai já havia cavado. E aí, assim, ele reabriu esses poços, né? Foi buscar os poços que seu pai havia cavado. O que é um pensamento básico, né? Um pensamento rápido. Quando você está numa emergência, seu filho acabou de engolir ali uma borracha, alguma coisa. Você vai ficar pensando o que você vai fazer, vou ligar para... Você já pega e sai correndo com ele para algum lugar, né? Para um hospital, não é assim? Emergência tem que agir rápido. Se chega uma emergência no pronto-socorro de hospital, o médico vai pegar, o paciente está tendo um ataque cardíaco. Chegou correndo no hospital, no pronto-socorro, na emergência. Aí você recebeu aquele paciente. Ele vai cuidar da unha do pé que está encravada? Ou ele vai direto resolver a questão do coração? O paciente pode estar com um bocado de problema, né? Pode estar com a unha do pé encravada, pode estar com o braço quebrado, pode estar com uma série de situações. Mas qual que é a prioritária? Qual que é a urgente? É o coração. Então você vai atacar direto o coração, você vai resolver a questão do coração. É isso que o Lloyd Jones está colocando aqui. Primeiro ponto, o ponto que ele está trazendo é, quando você está numa situação de emergência ou de sobrevivência, você não vai ficar perdendo tempo olhando para outras coisas. Você vai no que é mais importante, no que é mais prioritário. Faz sentido? É assim? Trazendo para a situação da igreja, né? Que ele tá sempre fazendo essa ponderação e trazendo aqui
para a nossa situação da igreja. E aí ele vai falar exatamente isso. Primeiro, lembra que na semana passada a gente falou do diagnóstico correto? A gente falou muito sobre isso, diagnóstico correto. Então ele vai falar sobre essa questão do que a igreja está enfrentando. Na semana passada a gente falou sobre os pontos que ele levantou do que a igreja na época dele estava enfrentando, em 1959. Ou seja, praticamente na década de 60 aí. Então ele colocou o que ele estava enfrentando e nós também refletimos sobre o que nós estamos enfrentando hoje. E o que ele coloca nesse ponto aqui é que diante de tudo isso que a igreja está enfrentando, a gente tem uma tendência a tentar buscar uma série de soluções para isso. Lembra que ele falou na semana passada? Qual que era um grande problema que a igreja estava enfrentando naquela época? O cientificismo. Aquela ideia, o racionalismo, aquela ideia que as coisas só são verdade se forem provadas cientificamente. Aí uma das soluções que ele levantou, que as pessoas colocam que é um bom remédio, mas não necessariamente o remédio certo para essa questão, foi a apologética. Que a gente falou na semana passada, né? Apologética é uma coisa boa? É uma coisa maravilhosa. Você começar a buscar os pontos racionais, defender racionalmente a sua fé, saber explicar racionalmente a sua fé, isso é muito bom. Mas vai resolver o problema da igreja? É isso que vai resolver o problema da igreja? Vai ser contratar um bocado de apologética e trazer para cá para eles ficarem falando sobre apologética para a igreja? Isso vai resolver o problema da igreja? É isso que ele está colocando aqui. Lembra, se o paciente chegou ele está morrendo, né? Aí eu vou cuidar do joelho dele, eu vou cuidar da unha encravada dele? Não, eu tenho que atacar o coração dele, que é onde está o maior problema, se ele está tendo um ataque cardíaco, né? E aqui ele está falando exatamente sobre essa questão da igreja estar sem vida. A igreja estar sem essa vida que vem do Espírito Santo, essa vida que vem de Deus. E aí, diante disso, o que a igreja deveria fazer? Aí ele dá o exemplo do Isaac. A igreja deveria atuar como o próprio Isaac fez. O Isaac não tentou criar uma solução nova, ele sabia o que ele precisava lloviver. E ele foi aprender com o quê? Com lições importantes do passado. O que o Lloyd Jones está ponderando nesse momento aqui é que muitas vezes a gente acredita que as coisas que fizeram no passado não servem para hoje, porque a gente vive numa época totalmente diferente. Nós temos micro-ondas, nós temos aviões a jato, nós pisamos na lua, nós somos seres totalmente diferentes do pessoal do passado. Então, tudo que foi feito no passado não serve mais para hoje. A gente tem que trazer soluções novas, soluções para o hoje. E aí você deixa de aprender com o passado. O Isaac, ele não tentou reinventar a roda. Ele não tentou sair furando um bocado de poço. Ele foi onde ele sabia que ia funcionar. Ele foi nos poços do pai, do Abraão, que já tinha colocado esses poços aí. Então a questão não é necessariamente pensar soluções novas, mas a gente pode aprender com as questões do passado. A gente pode aprender analisando a história, vendo o que aconteceu. E aí, uma ponderação que ele traz, que eu vou colocar aqui também, é o seguinte. Deus, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 100.000 anos atrás, é o mesmo de hoje? É. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Alguém tem dúvida que Deus é o mesmo? Ontem, hoje e para sempre? Não, né? Mas, e se a gente falar do homem? O homem mudou? O homem de 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, ele mudou? O homem mudou? No que a gente mudou? Cadê o microfone? O outro microfone. Vamos lá. No que o ser humano mudou? Lembrando que Deus não mudou. Isso aí já é um ponto pacífico. Agora, o ser humano, no que ele mudou? O ser humano, o homem de 100 anos atrás, o Lloyd Jones, ou o Whitfield, ou
Paulo, o apóstolo Paulo, ou Abraão, ou Isaac. Na essência, não mudou nada. Vocês concordam? Muita coisa mudou, mas na essência, a essência do homem não mudou nada, não é? É nesse ponto que o Lloyd Jones vai entrar. Então, as necessidades básicas e os desejos do homem ainda são os mesmos. Nós ainda precisamos comer, beber. O ser humano ainda está sempre preocupado com sexo, os prazeres de vários tipos. É o mesmo, não é? Se eu olhar lá para o tempo de Abraão, para o tempo de Isaac, de Jacó, depois para o tempo de Moisés, eu ver trazendo o tempo do Império Romano, o tempo do Império Britânico, os tempos de hoje. O ser humano, em sua base, em sua essência, ele continua com os mesmos problemas. Naquela época tinha violência, hoje acabou, não tem mais violência, né? Naquela época tinha inveja, hoje acabou, não tem mais inveja. Percebem que o ser humano, ele continua o mesmo. Se ele continua o mesmo na sua essência, e Deus também continua o mesmo na sua essência, Deus ele é o mesmo, né? Ontem, hoje, para sempre. A gente pode ou não pode aprender com as lições do passado? Pode, não pode? E aí, quando a gente olha para os avivamentos que ocorreram em toda a história da igreja, e aí eu estou falando da história da igreja, mas eu estou falando da igreja espiritual, então a gente pode falar até do Antigo Testamento, né? Toda a história do povo de Deus. Os avivamentos, eles seguem de uma forma muito similar. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Gênesis, vai para Êxodo, e aí a gente vai lendo os livros históricos, eu acho muito interessante, é uma coisa muito interessante. A história, ela é linear, ela é reta, é sempre igual, ou ela tem altos e baixos? Altos e baixos, altos e baixos. O que vocês acham? Altos e baixos, né? Parece que é até cíclico, né? Não é? Olha lá. A gente está falando aí, né? Você está falando justamente dos ciclos, dos altos e baixos. Mas, tratando de uma forma linear e na essência humana, como eu concordo com a irmã e como o senhor falou, a gente não mudou nada. Então, como que a gente vai extrair da Bíblia esse aprendizado, esse ensinamento, se essa mudança na nossa essência não depende de nós de forma alguma, que a gente não consegue sem a ajuda e a mão protetora e até, de certa forma, com justiça de Deus. Então, se a gente não consegue, eu falo a gente assim, como geral, né, o ser humano, se a gente não consegue mudar a nossa essência e depende de Deus, de que forma então a gente vai mudar isso aí, mesmo com esses altos e baixos? Que esses altos e baixos aí, eu penso assim, ele serve até para contextualizar algumas coisas. Né? Então, os governantes corruptos do Antigo Testamento, os pecados das mulheres, dos reis, dos aspirantes, dos irmãos, dos pais, continua a mesma coisa, a violência. Então, de que forma como que a gente vai lutar contra essa essência nossa humana? Entendeu? Perfeito. Próximo ali, o cara. Perfeito. É exatamente esse ponto que o Lloyd Jones está trazendo para a gente refletir. Irmão aqui? Através da história, como você diz, desde Gênesis, todas as vezes que o povo caía, eles iam esfriando e abandonando a Deus. E Deus chegou a chamar a nação de adultério. Deixou de servir ao Deus verdadeiro para servir a outros deuses. Se prostituiu debaixo das árvores de Moloque, prestando culto a outros deuses. A palavra está escrita exatamente esta. Mas quando Moisés buscava a Deus, Deus respondia. Quando Abraão buscou a Deus, Deus respondeu. Quando Josué não buscou a Deus, atacou Ai, ele começou a perder, havia pecado no meio do povo. Então aí foi revelado o pecado, ou seja, foi confessado o pecado. Então aí passaram a ter vitórias novamente. O canto que nós cantamos no início também, buscai primeiro o reino de Deus.
As coisas que nós temos que fazer sempre foi, se nós formos lá em Esther, quando o povo estava decaindo, porque estava afastado de Deus, e havia aqueles que estavam perseguindo, Esther salvou o povo novamente. As decisões que Ruth tomou, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu fores, irei eu. Então, se nós olharmos através da história, são avivamentos das pessoas, e levaram nações a este avivamento. E esses avivamentos que nós temos da África, da Europa, da Inglaterra, né, do Reino Unido lá, todos eles foram quando o povo abandonaram realmente essa essência decaída, e ela retornou à busca de Deus, e alimentou fartamente da palavra. Aí sim, você tem vigor, você tem força. Há uns 3 ou 4 boletins atrás, o pastor falou a respeito da necessidade da igreja voltar à oração. O retorno de orar uns pelos outros, pelos enfermos, pela nação. É uma obrigação nossa, a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, para bênção ou maldição. Mas se procederes bem, que temor há de ter? Então, a busca da presença, essa alimentação na palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus, nos fortalece para que nós possamos deixar essa essência oprimida e crescer o evangelho dentro de nós. Aí sim nós teremos força para avançar. Perfeito, irmão. Respondeu? Quer? Onde quer? Bom dia. Bom Nós dia. temos necessidades básicas, né? E a primeira necessidade do ser humano é ter uma intimidade com Deus, né? Não adianta a gente sentir fome e alimentarmos e a gente estar assim insatisfeito. Não, o ser humano tem necessidades espirituais, necessidades emocionais, né? E a primeira necessidade do ser humano é sentir intimidade com algo que nos preencha, né? Porque a igreja hoje, pelo que a gente percebe, ela está esvaziada, né? Ela não busca a Deus com tanto fervor como se buscava, né? A gente entra na igreja, né? Tem aquele primeiro amor, depois nós nos acostumamos com isso, ao nos acostumarmos, nós nos afastamos de Deus, né? Isso acontece paulatinamente, né? Só que a necessidade de avivamento, a necessidade inicial, primária, é de enchermos do Espírito Santo. E como é que a gente se preenche o Espírito Santo? É através da oração. Nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus, para que nós tenhamos intimidade com Ele, né? A oração tem essa forma, né, de buscar intimidade com Deus. E depois que nós buscarmos intimidade com Deus, é necessário também que permanecemos em comunhão, né? Nós venhamos a nos sujeitar a os nossos comportamentos ao comportamento daqueles também que estão ligados a Deus, né? Porque assim nós vamos nos policiar e nós vamos também nos permitir que nós sejamos policiados por aqueles que estão também em oração, né? E assim que a gente poderia começar. Muito bem, muito bom. Os irmãos já acho que está todo mundo concordando com o Lloyd Jones aqui. E essa percepção da história, né? Primeiro, é exatamente isso. A gente estava falando dos altos e baixos. E aqui o Lloyd Jones fala, observando a história da igreja, que todo grande avivamento, ele é precedido, antes dele, vem um grande momento de esvaziamento. Esvaziamento. Então, se você olhar para toda a história da igreja, Antigo Testamento, Novo Testamento, pós-Novo Testamento, o tempo que nós vivemos, é sempre um momento de baixo, né, um momento de baixa atividade espiritual, de esvaziamento espiritual no povo de Deus, na igreja, e depois existe então um momento de avivamento.
Esse tem sido a forma como a história nos mostra como isso foi acontecendo. É só a gente olhar para o Novo Testamento, é só para a gente olhar para a igreja primitiva. Isso fica muito claro no Antigo Testamento, como o povo de Deus se desviava de Deus, começava a dar tudo errado, aí se arrependiam, oravam a Deus, começava a ter um avivamento, e depois, aí, o que o avivamento traz? Oração, comunhão, poder. E aí você tem um grande momento de avivamento, aí passa um tempo, o povo começa a se desviar de novo, vai se esvaziando, depois é preciso de novo um novo derramamento, um novo avivamento para a igreja voltar a ter toda essa força. Isso vem de onde? Isso vem de Deus, né? Foi Deus quem falou com Abraão, foi Deus quem provocou os grandes avivamentos, foi Cristo quem provocou o grande avivamento da igreja primitiva. Então, isso sempre vem de Deus, é Deus quem tem o poder de derramar o seu Espírito e nos encher do seu Espírito e nos avivar as nossas almas. Agora, o que a gente pode fazer então? Já que isso vem de Deus e somente de Deus. O que nós podemos fazer é como o irmão falou, orar. Pedir por esse avivamento, pedir por esse derramamento. Primeiro, reconhecer que nós não conseguimos, que não é contratando um super pastor, um super apologeta, um filósofo, um cientista, um famoso, uma personalidade. Não é, isso tudo pode ser feito? Pode, mas nada disso vai trazer o avivamento, porque quem traz o avivamento é somente Deus. O que a gente pode fazer então? Orar. A gente pode se arrepender dos nossos pecados e orar a Deus, pedir que Ele traga sobre nós esse avivamento. Mais alguma coisa que a gente pode fazer? É claro, viver uma vida em comunhão com Deus, mas a grande chave aqui, que a gente também percebe nos grandes avivamentos, é que sempre teve um povo orando pelo avivamento. Sempre teve um povo buscando a Deus, se arrependendo, se ajoelhando diante de Deus, se entregando diante de Deus e pedindo por esse avivamento, pedindo por essa ação de Deus na história, essa ação poderosa de Deus na história. É assim ou não é? Ou seja, quando a gente olha para a própria Bíblia e para a nossa história, como os avivamentos foram acontecendo, isso é aprender com o passado, né? Isso é a gente poder olhar para o mesmo Deus que avivou Abraão lá no Antigo Testamento, o mesmo Cristo que avivou os discípulos, os apóstolos no Novo Testamento, o mesmo Deus que fez os avivamentos em vários momentos do mundo, o mesmo Deus que trouxe de volta a palavra de Deus quando Lutero desafiou a igreja porque ele entendia que era necessário ter acesso à palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O mesmo Deus que trouxe avivamento no país de Gales em 1859, o mesmo Deus que trouxe avivamento na Coreia do Sul. Então, todos esses avivamentos são obra de Deus. E claro, sempre vem você sempre percebe que tem muita oração ali, né? Sempre tem muita oração, mas é sempre obra de Deus, de ponta a ponta, porque é o próprio Deus que nos faz orar para Ele, não é isso? É o próprio Deus que desperta em nós essa vontade de orar. Então, é sempre de ponta a ponta a gente vê Deus. E a gente percebe que existe esses altos e baixos na igreja. Então, para a gente já caminhar para o fim aqui, o que o Lloyd Jones ele percebe nessa passagem, então, em que Isaac estava procurando um poço, e aí ele entendeu que o ideal era cavar o poço. Quando ele foi cavar os poços de Abraão, do pai dele, o que ele encontrou? Ele chegou lá, só abriu o poço e está tudo certo? O que ele encontrou quando ele foi abrir esses poços? O que o versículo fala para a gente? E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Por quê? Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Qual que é a lição que Lloyd Jones está trazendo para a gente aqui, através dessa palavra? O poço, a água, ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve. É ou não é? A água continua com Cristo, continua com Deus. O poço continua sendo Deus, continua sendo o Espírito Santo.
Mas quando Isaac foi naquele poço, ele não estava livre, ele estava cheio de entulho. Ele estava fechado. O que Isaac teve que fazer? Teve que abrir, tirar o entulho, tirar o lixo, tirar tudo que tinha para poder acessar a água novamente. E é isso que o Lloyd Jones está trazendo para a gente. A fonte de água viva que nós temos é Cristo, e Cristo derrama sua água através da igreja. Então, quando você vai para a igreja para poder ter acesso à palavra de Deus, ter acesso ao Espírito Santo, ter acesso a Cristo, através do corpo dele, o que a gente encontra? Muitas vezes, entulho. O poço está fechado. Lembra que Jesus falava isso dos fariseus? Vocês não vão para o céu e não deixam ninguém ir. Não era assim que ele falava? Estavam fechando o acesso a Deus, fechando o acesso ao céu. E aí ele coloca exatamente isso. Quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente encontra o poço fechado, a igreja fechada, o entulho. E aí a gente tem que tirar esse entulho. A gente tem que limpar, como Isaac fez, com os poços, para poder ter acesso à água, no nosso caso, a água viva, que é Cristo. Então ele tornou Isaac a abrir os poços, né, para acessar essa água. E aí ele coloca, os problemas que a igreja enfrenta hoje, embora pareçam novos, são apenas variações dos mesmos problemas que a igreja sempre enfrentou ao longo da história. Então, a igreja sempre foi unida? Sempre foi uma igreja só? Pelo contrário, né? Sempre teve divisões na igreja, sempre teve problemas na igreja. E aí o que a gente enfrenta de problema hoje? Ele coloca rádio, televisão, automóvel, conhecimento, né? Esses vários prazeres que a gente tem aí fora, tudo isso, se a gente fosse colocar para o nosso tempo hoje, a gente falava Facebook, Instagram, Twitter, rede social, ainda vai colocando mais um bocado de coisa, né? Então, quando a gente olha para os problemas que nós temos, parece até impossível, né? Nossa, é impossível. É impossível hoje em dia, porque hoje em dia tem internet, hoje em dia tem Netflix, hoje em dia tem coisa demais para fazer e não sobra tempo, não dá. E aí ele fala o seguinte, olha, cair nisso é ignorar que no passado também tinham problemas, às vezes não era no Netflix, mas era um outro que era a mesma coisa. Por quê? Porque isso tudo são maneiras que o homem acha para se afastar de Deus, são maneiras que o homem encontra para tentar se preencher, como o irmão disse, existe um vazio em todo ser humano, então ele tem que preencher isso daí. O negócio é que o ser humano está sempre buscando preencher esse vazio com inúmeras coisas. E na maior parte delas, nenhuma delas é Deus. Então isso ele coloca aqui para a gente. Não são esses problemas que nós estamos vendo hoje, não adianta querer aumentá-los como se eles fossem maiores do que os problemas do passado. Não são. Porque o homem continua o mesmo. Esses problemas só existem por causa da essência do homem, por causa dessa característica do homem que continua sendo a mesma. Portanto, a gente não deve supervalorizar esses problemas. A gente deve buscar as mesmas soluções que os irmãos no passado buscaram. Ou seja, buscar Deus, buscar a comunhão com Deus, buscar a oração, pedindo a Deus que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, que Ele derrame sobre nós o seu poder. Que Ele encha a sua igreja de poder, porque só Ele pode fazer isso. E só Ele pode fazer tudo isso que parece problemas grandes, não ser nada. É exatamente isso que ele coloca que a gente deve fazer. E aí ele conclui, então, esse estudo com o seguinte texto. Que Deus nos dê mentes honestas para enfrentar os fatos como eles são, para que possamos ver a causa real do problema e para que depois de a discernirmos, possamos seguir o exemplo de Isaac e tirar o lixo dos filisteus, para termos novamente acesso ao antigo suprimento da água de Deus, o poder do Espírito Santo. Roguemos para que possamos entrar com todo o povo de Deus num período de rara bênção e um poderoso derramamento do seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que nós possamos, ó Deus, compreender essa palavra que foi colocada aqui hoje, como Lloyd Jones percebeu, ó Deus, e dedicou uma vida inteira a orar ao Senhor.
pedindo o seu derramamento do seu Santo Espírito sobre a igreja, ó Deus. Ó Pai, sabemos que isso não vem de nós, mas vem do Senhor. E o que nós podemos é chegar diante de Ti sem nada, ó Deus. Arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas, ó Deus, da nossa condição, da nossa essência, que muitas vezes quer militar contra o Senhor, ó Deus. E pedir, ó Pai, humildemente que o Senhor transforme os nossos corações todos os dias, que o Senhor nos enche do Teu Santo Espírito, que é a única maneira que nós podemos ter para ter o Seu poder nas nossas vidas, na Tua igreja, e para que nós possamos glorificar ao Senhor e louvar ao Senhor para todo sempre, ó Pai. Dar a Ti a glória que Tu merece, ó Deus. Porque só o Senhor é Deus santo e poderoso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.